Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live nessa semana do CX Now, focado em experiência do paciente. É a segunda semana que a gente tem focado em experiência do paciente, então, se você tem interesse nesse tema, você pode pegar os outros CX Now que a gente fez de uma semana inteira, já com conteúdos riquíssimos, riquíssimos. E essa semana, a gente já teve ontem com a Beneficência Portuguesa, e hoje eu recebo aqui o Fernando Dantas, que eu vou chamar só de Dantas. Ele é gerente executivo de experiência digital do grupo Hermes Pardini. Um orgulho da minha terra, de BH, Minas, já fui muito, já usei muito Hermes Pardini. Dantas, muito obrigada, muito obrigada. Eu estou mega ansiosa pela nossa live, ou seja, eu tenho tentado ampliar o conhecimento relacionado ao digital e estou muito ansiosa para aprender com você. Super obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse, quem é o Dantas, e também falasse do grupo Hermes Pardini, para que todo mundo possa conhecer. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de fazer parte. A experiência do paciente, ainda mais nos tempos atuais, é super pertinente. Tenho aprendido a assistir todos, praticamente, que tiveram. Assim, tô aprendendo bastante, espero contribuir um pouquinho. Acho que é uma grande troca de ideias, né? Uma grande troca de experiências, e espero contribuir realmente. Parabéns pela iniciativa. 2 semanas, né? Então, o PX está em destaque aí no CX Now, né? Vai ter que criar o PX Now agora. Exatamente. Mas obrigado aí. Então, só para me apresentar, quase ninguém me conhece por Fernando, a maioria das pessoas me chamam de Dantas, então podem me chamar de Dantas, fiquem à vontade. Hoje eu sou gerente de experiência digital do grupo Hermes Pardini, vou falar um pouquinho também do grupo. Eu acho que essas duas palavrinhas definem praticamente os meus últimos 15 anos, né? Experiência e digital. Eu sou um profissional, por histórico de carreira, mais para o lado digital, né? Eu venho aí de formação acadêmica, pós-graduação em digital, mas eu acho que eu achei aí no CX e depois no PX um pouco da paixão, né? Assim, a gente brinca que o CX é que escolhe a gente, o PX é que escolhe a gente, e é verdade. A Depois gente que pica, que dá aquela picadinha assim, já acabou. não tem jeito. E eu gostei muito de unir, né, de não abandonar o meu início de carreira, que é o digital, mas conseguir unir o digital com a experiência. Eu acho que é uma resposta que todas as áreas, eu falo muito, né? Não dá para todo mundo migrar para o CX e para o PX, né? Quem vai fazer o resto? Então, Exatamente. eu acho que cada área tem que dar a sua resposta. Se você é do marketing, você tem que pensar no paciente. Se você é da TI, você tem que pensar no paciente. Não importa o seu departamento, não importa a formação, ser centrado no cliente é isso, né? Todas as áreas pensando juntas. Então, acho que eu consegui unir bem e tive a honra aí de conseguir, no meu dia a dia, unir as duas coisas, experiência e digital. Então, estou super feliz de fazer parte do grupo. Mas venho assim de um longo histórico aí de BM, 13 anos de BM, mas sempre tecnologia ligada a relacionamento com o cliente. Acho que é daí que nasceu primeiro o meu lado CX, né? Como a gente é aqui de Belo Horizonte, passei quase 7 anos atendendo o grupo Fiat, então tenho certeza que muita gente aí se conecta nessa jornada, né? Grupo Fiat, FCA é uma grande referência. Muito tempo na IBM atendendo o grupo Fiat. Depois tive o privilégio de passar mais 6 anos na IBM atendendo Norte América, e foi aí onde eu comecei a me envolver na área de saúde, atendia empresas de saúde americana, ainda dentro da IBM, então foi uma grande escola, me desenvolvi bastante. Até que eu saí da IBM, passei um tempo na Sonda, e aí totalmente focado em relacionamento com o cliente. Foi lá que eu certifiquei, né? Eu tirei minha primeira certificação de CX até então, um foco muito grande em relacionamento com o cliente, experiência do cliente, e recebi o convite aí, a honra, a grande missão de fazer parte do Grupo Pardini. Aí já se vão quase 3 anos, e tenho aprendido muito. Assim, foi uma grande guinada de carreira, né? Trabalhar em grandes provedores de serviço, e de repente eu estou dentro da área de negócio. Assim, para mim foi uma transformação, ainda mais na área da saúde, e ainda mais agora, né, no meio de uma pandemia. Assim, a gente tem se esforçado bastante. Então,
ao longo aí dos últimos anos. Essa tem sido a minha trajetória assim, de carreira. E eu consegui, acho que no Pardini, misturar isso tudo, né? Digital. O nosso cliente, o cliente de laboratório, ele é muito diferente de um cliente de hospital, por exemplo. Existe um lado, tanto é que eu uso muito o termo, ele é cliente-paciente. O laboratório tem as suas particularidades, né? Em relação ao hospital, em relação a uma clínica, em relação a uma operadora de saúde. Está todo mundo conectado nessa jornada, mas é um pouquinho diferente a visão aí do laboratório. E eu acho que vai ser legal até contribuir aí na Semana do PX, falar um pouco desse outro pedaço da jornada, né? Por Que é, favor. que é a medicina diagnóstica. Então, vai ser super, super legal aí poder contribuir. Mas, assim, resumindo minha carreira, eu acho que é isso aí, nos últimos 15 anos, trabalhando bastante com digital e com experiências em várias vertentes. E o grupo Hermes Pardini, ele tem quais braços, assim, quando a gente Sim. pensa no grupo? O grupo, apesar de ser um grupo com origem mineira, né, ele é um grupo que já está no país inteiro. A gente tem duas vertentes muito fortes, né, tem várias linhas de negócio, mas o B2B, que pouca gente conhece, mesmo às vezes quem é de Belo Horizonte ou quem é de Minas Eu não não conheço. conhece, né, porque acaba que a gente vê mais pelo lado do B2C, mas o B2B é fortíssimo, né, a gente está presente no país inteiro, mais de 2.000 municípios. É uma operação assim de alta escala, uma operação com grande impacto aí, logístico e também de digital, né? A integração, a interoperabilidade com mais de 6.000 laboratórios no país, é impressionante, assim, uma operação gigante, bem abrangente. E enquanto B2C, apesar de ter um grande histórico em Minas, a gente está no Brasil inteiro. Então, tem lojas em São Paulo, tem lojas em Goiânia, só que com marcas e com bandeiras, às vezes, diferentes. Talvez por isso as pessoas não conheçam, mas a gente tem Rio de Janeiro, o Centro de Medicina Guanabara, tem em Goiânia a Rede Padrão. Em São Paulo tem as próprias lojas também do Pardini e tem em Minas Gerais. Ou seja, tanto no B2B quanto no B2C, a gente já tem uma grande abertura nacional, e várias visões assim da medicina diagnóstica, né? A gente tem hora que a gente fala de análises clínicas, tem hora que a gente fala de medicina personalizada, de genética, de anatomia, ou seja, tem várias empresas, mais de 10 marcas, bandeiras que compõem hoje o grupo Pardini, assim, um grupo super robusto e nacionalmente bem distribuído. Poxa. E Dante, você comentou que você se certificou, e eu tenho certeza que essa pergunta já vai surgir aqui, então eu já quero fazer. O Dantas, gente, ele fez duas certificações. Ele é CCXP, que é aquela certificação internacional de profissionais de experiência do cliente, e ele também é CPXP, que é a certificação também internacional de profissionais de experiência do paciente, ou seja, ele tem as duas principais certificações quando a gente fala em experiência, seja para o cliente ou seja para o paciente. Dantas, me fala qual é a principal diferença que você enxerga nessas duas certificações. Para quem quiser fazer e tudo mais, o que você aconselha? Tá. Bom, primeiro que a culpa de eu ter o CCXP é um pouco sua, né? Você eu não posso ver uma sigla no LinkedIn que eu vou pesquisar, e alguns anos atrás, eu tentando entender o que era a experiência do cliente, e aí, em algum momento, acho que eu cruzei com você, eu falei, nossa, eu preciso entender o que é o CCXP. E aí, assim, essa pergunta virou meses e anos de estudos, e 15 livros depois eu consegui tirar o CCXP. Então, acho que fica até o parabéns, né? Uma vez eu citei no LinkedIn que a Cláudia é a embaixadora do CX na América Latina, né? E eu reforço. Obrigada. Eu reforço isso, assim, acho que muita inspiração vem aí do trabalho pioneiro que você faz. E aí, depois de muito tempo estudando e correndo atrás da primeira certificação, que é de experiência do cliente, lá pela CXPA, alguém falou assim, acho que foi até a Mari, eu conheço muito a Mari Abdala aí, o Zapata também, Ai, Mara. adoro eles. E aí a Mari falou assim, Dantas, você sabia que também tem o CPXP? Eu falei, não, Mari, acabei de descobrir que tinha o CX, agora eu vou ter que estudar o PX. E aí, no dia que a Mari falou, eu corri atrás, entendi, eu falei, nossa, eu quero entender bem a fundo, né? Assim, eu tenho essa ânsia de estudar, de aprender, de aprofundar em alguns assuntos que eu gosto.
E como eu tinha entrado no Grupo Pardini, eu falei, nossa, eu vou tentar o CPXP. E é uma ótica muito diferente, eu costumo dizer assim, uma analogia, né? É como comparar o português com o espanhol, sabe? São idiomas diferentes, você acha que eles são iguais, e tem muita semelhança, né? Tem uma estrutura ali muito parecida, mas como trazem perspectivas, como trazem práticas, como trazem áreas de foco muito distintas. Assim, são disciplinas que tem, eu enxergo muito aquela interseção, né? Você consegue desenhar uma bola assim, CX, o PX, e no meio tem uma interseção? Tem. Legal. Mas são, de fato, disciplinas e práticas, e, obviamente, são abordagens, né? O CCXP é da CXPA, o CPXP é do PXI, da Barrow Institute, então eles também têm visões e abordagens e históricos e práticas diferentes. Então, me ajudou muito, assim, quando eu consegui tirar o CPXP, primeiro que, de largada, você já sai com alguma bagagem muito forte do CX, aí você desconstrói um pouco para construir a do PX, né? Não dá para também chegar lá achando que vai desenhar a jornada, que eles não falam de jornada na prova de experiência do paciente, fiquei impressionado. Mas você pega algumas áreas, e essas são áreas que tocam muito na vida do paciente, comunicação, por exemplo, é impressionante o foco de comunicação em PX. E isso tem um porquê, né? Se você prescreve um medicamento, ou no nosso caso aqui do Pardini, um exame, se o paciente ele não entende aquilo, isso impacta na saúde e na vida dele, ou seja, o engajamento também do paciente é uma coisa muito mais profunda para mim no PX. Se o paciente ele não entendeu e ele não se engajou no próprio tratamento de saúde, ele não vai se curar. Não adianta o médico Uma querer. reincidência, né? Pode ter uma reincidência. Não adianta o médico querer, né? E outro ponto que também é muito forte no PX é o lado familiar. O paciente ele precisa do apoio familiar, ou seja, quando a gente pensa no resultado da área de saúde, de fato a melhoria da saúde do paciente. E ela não acontece sem uma boa comunicação, ela não acontece sem engajamento, ela não acontece sem humanização, ela não acontece sem o apoio da família. E é por isso que o PX ele dá uma guinada muito forte em algumas coisas, né, que o CX explora mais, mas eu fiquei impressionado assim com essa visão humanizada que a certificação e, obviamente, a disciplina como um todo traz. Então, para quem já conhece muito de CX e está na área de saúde, assim, a curva de aprendizado é menor, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nova, a visão de métricas é muito diferente, né? Os Estados Unidos hoje usam o HCAHPS, que é uma outra perspectiva de métrica, não se fala em NPS muito em saúde, pelo menos lá fora, né? Não que não se aplique, se aplica, mas eu vejo que tem muitas particularidades, tem muitas práticas e disciplinas que também contribuem, somam, e eu costumo dizer que eu até roubo algumas coisas do PX quando eu quero falar do CX, né? Muito bom. Eu pego emprestado algumas coisas. Que legal, muito Pego bom. emprestado. Então, acho que é um pouquinho dessa diferença que eu vejo, assim, depois de ter aprofundado bastante. E, Dantas, me conta um pouco que momento é o do grupo Hermes Pardini como um todo, quando a gente fala de experiência do paciente. O que você pode compartilhar com a gente desse momento de vocês em PX? Tá. O grupo ele é fundado, ele é pensado todo em termos de experiência de paciente, né? Lógico que é uma disciplina que vai evoluindo. Eu sempre enxergo cultura como uma coisa que não existe uma cultura centrada ou não centrada, né? É igual matemática, né? Tem umas fórmulas que tendem ao infinito. Você não é ou não é centrado. Você amadurece. Pegando a analogia do idioma de novo, né? Você não sabe inglês ou não sabe inglês. Você todo dia está aprendendo e está num grau. Então, eu acho que as empresas, especialmente a área de saúde, eu pego o livro do próprio James Merlino, que é da Cleveland, ele foi publicado em 2014. Eu já li esse livro umas 10 vezes e adoro as histórias, que o Merlino foi o CXO, né? Ele foi o Chief Experience da Cleveland, e é um livro de 2014, assim, e é a referência, é a Bíblia, né? Alguém escreveu a Bíblia em 2014. Então, acho que Exatamente. tá todo mundo ainda enxergando, acho que muita gente pratica a disciplina, seja o CX ou o PX, muito numa ótica prática, mas existe a disciplina enquanto método, enquanto métrica, enquanto resultado, enquanto prática. Essa sim, ela é nova, né? Acho que
o propósito da saúde, para mim também é um diferencial super legal da saúde, a saúde já traz no seu propósito, na sua missão, uma centralidade muito forte no ser humano, que vem anos antes de qualquer disciplina como o Já é PX. inerente, né? Já É é inerente. inerente. Mas o PX ele traz esse framework, ele traz essa abordagem pragmática que eu gosto muito, né? Até por esse é o meu lado TI falando um pouco mais alto, né? Meu lado técnico, assim, eu gosto de ver uma sequência lógica, eu gosto de ver práticas, métricas, resultados, um framework mesmo, usando aí os termos de TI, que você pode aplicar. Então, eu diria que o Pardini hoje tem evoluído a passos largos em todos os sentidos, em todas as esferas, de programas de experiência. Eu tive a honra aí de praticamente treinar mais de 2.000 pessoas em vários estados. Assim, o Grupo Pardini tem mais de 5.000 colaboradores, né? Então é um desafio enorme, uma cultura centrada no paciente, no cliente, ela é de fato o epicentro de toda uma transformação. Então, quando a gente olha em termos de investimentos, em termos de desenvolvimento de cultura, de capacitações, de treinamentos, uma das coisas que eu ajudei a construir foi um framework de como desenhar iniciativas ligadas à experiência do paciente. Então, a gente criou alguns métodos, alguns passos, e qualquer área pode pegar esse framework e iniciar uma Legal. jornada, uma transformação. Então, são modelos, templates. A gente fez tanta coisa legal e isso virou uma grande onda, né? Isso virou uma grande corrente aí e o apoio de todas as áreas, do comercial, o nosso DHO. Eu lembro uma série de foco no cliente que eu achei fantástica, eu uso em quase todas as palestras que a gente faz interno, onde os colaboradores falam de como eles conseguiram encantar o cliente, o paciente no dia a dia. Então, tem histórias muito legais assim que a gente conta dentro de casa, que mostram um pouco de como a cultura vai evoluindo. Assim, ela é constante, não tem um momento que você fala, pronto, agora eu já sou centrado, não preciso fazer mais nada. É Acabou, né? Já evolução. virou a página. Virei a página, pronto, agora eu vou pensar em outra coisa. Não existe isso na cultura, né? É constante, é evolutivo, e manter aquilo vivo, ou seja, a todo momento chegam novos colaboradores. Eu acho que manter isso, essa chama acesa é o grande desafio de qualquer empresa centrada no paciente. Muito legal. A gente vai entrar muito no tema que é especialidade, né, do Dantas, que é a experiência digital focada em paciente, e a gente sabe que tem um site chamado, que a gente fez uma curadoria, né, para entender muito o movimento do Pardini e tudo mais, e aí tem um site chamado Money Times, que ele contou para a gente que o Pardini desenvolveu um projeto chamado Enterprise, que ele é uma das maiores plataformas, né, de automação de laboratórios do mundo, né? Conta um pouco para a gente por que o foco nessa plataforma, nesse projeto, e como é que isso impacta a experiência do paciente. Tá. O Enterprise ele é uma grande transformação, sim, laboratorial, de automação. É um projeto super ambicioso, dobra a capacidade de produção, níveis de automação altíssimos. É um projeto aí multidisciplinar, multipaís, mais de 20 nacionalidades envolvidas, e está aqui, assim, pouco a gente conhece, né? Tanto que ele deixou de ser só uma planta produtiva, virou um grande sistema de produção. Hoje a gente tem áreas produtivas em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, tem em Goiânia, tem Rio de Janeiro, ou seja, virou uma grande rede, um grande centro distribuído de produção de exames nacional. E o Enterprise traz alta tecnologia, traz entregas rápidas, mas tudo isso não faz sentido, né? Ou seja, investir em tecnologia só para ter a melhor tecnologia não faz sentido. Eu acho que muitas áreas, você pega a medicina, né? Eu gosto de enxergar muito assim, a medicina, ela é uma área que tem dois lados. Você tem um lado científico, você tem um lado de pesquisa, de desenvolvimento muito, muito forte, é uma ciência. Mas existe uma outra parte da laranja que é o lado humano. E as empresas, eu acho que, eu vejo isso também até na TI, né? Eu passei por empresas de TI. A gente nunca pode esquecer desse lado. Por mais que você esteja numa área de exatas, a gente não pode focar só nisso. Ou seja, não é o melhor equipamento que entrega a melhor experiência. Eu falo isso muito. O cliente não vai no Pardini porque tem o melhor equipamento, ou o melhor reagente, ou a melhor automação. Ele nem sabe que isso existe, né? Ele vai por uma outra visão, uma visão de paciente, uma visão de ser humano, como ele é tratado como ser humano. Mas quando você pega um projeto Enterprise, e eu acho isso fantástico assim, no grupo, a gente tem uma missão de democratizar a saúde.
O que é muito simplório para muitos de nós, que é fazer um simples hemograma numa grande capital e ter o resultado no mesmo dia, para grande parte do nosso país não é. Quando você fala alguém do interior, e não precisa ir muito longe, né? Interior de Minas aqui, ou interior de qualquer parte do país, é quase impossível, né? Era quase impossível você ter. Pega o nosso portfólio hoje, a gente está falando de mais de 8.000 exames. Como é que como é que um pequeno laboratório de qualquer parte do país consegue executar 8.000 exames? Ele não consegue. Como é que... E aí você tem exames complexos, medicina personalizada, uma biópsia, por exemplo. Existem áreas onde o acesso à saúde ele é extremamente escasso. Então, eu acho que o Enterprise, com essa capacidade, com essa grande automação, essa grande capacidade técnica, ele se conecta muito no nosso principal propósito, que é de levar a saúde a qualquer lugar do país. Então, pouca gente conhece, quando a gente fala que a gente atende aí 2.000 municípios, né, que é o nosso B2B, a gente atende 2.000 municípios, a nossa logística lá é fantástica, dá 2 voltas no planeta por dia, para pegar um exame em qualquer cantinho do país e entregar amanhã. Legal. Isso é fantástico, assim, quando você consegue criar essa conexão de que um projeto de automação, na verdade, está salvando vidas e tá humanizando, né, o paciente ali, levando, democratizando, isso é muito bacana, isso dá muito, muito orgulho, assim, de fazer parte. Eu acho que aí é onde entra o Enterprise e é onde entra todos os nossos esforços com tecnologia, com automação, é realmente levar a saúde para uns cantinhos. É porque a gente vive nas capitais, a gente esquece, né? Você atravessa a rua, ali, faz qualquer exame, está tudo certo, mas não é assim no país inteiro. Então, tem rota nossa aí que cobre quase que de barco, de bicicleta, de moto. É, Meu Deus. é um desafio logístico enorme, assim, e tecnológico também. Meu Deus. Agora, Dantas, no início você contou para gente que o Pardini ele tem 2 braços, né? Eu até conhecia só o como paciente mesmo, né? O B2C, Aham. mas vocês têm o B2B também. Vamos falar do primeiro do B2C. Quando a gente fala, que é muito a responsabilidade da sua posição, né? Quando a gente fala de experiência digital para o paciente, quais exemplos de projetos que vocês já desenvolveram para o B2C que você pode compartilhar com a gente? Que você pode colocar aqui que é público. Tá. Tem números, assim, que a gente vem num ritmo muito acelerado, né, de digital e com essa visão de experiência. Tem os clássicos que acho que muita gente conhece, a gente estava falando agora há pouco sobre o case da vacina, né, virtual, Ah, onde esse transforma, quem tem filho, né, sabe que dar vacina, aplicar a vacina numa criança é um momento traumático, é um momento difícil. E aí, quando a gente usa a tecnologia, que é o caso da realidade virtual, para colocar a criança imersa ali num óculos, e ela está ali imersa num mundo, né, super bacana, e esquece que ela está tomando uma vacina. Quem já viu o vídeo, quem já viu o vídeo vou sabe, deixar nos comentários do vídeo o por link. favor. Assistam. É Assim, fantástico, eu é nunca tinha visto fantástico. uma criança gostar de tomar vacina. Se você acha que isso é impossível, Eu tenho vontade, eu tenho tanto medo de injeção, gente. Até eu tenho vontade de usar esse óculos aí. então, eu acho que tem que expandir para adulto também, né? Mas esse exemplo do realidade virtual é um caso já mais tradicional que a gente tem. A gente lançou recentemente, saiu até na mídia, tanto nacional até internacional, a gente lançou o laudo com uma visão de realidade aumentada, e isso também já está disponível no nosso aplicativo, eu acho isso fantástico. Só para você ter uma noção, assim, isso tem uma conexão muito forte com o propósito, tá? A gente, né, parte aí do PX, 90% das pessoas não sabe dialogar, processar e compreender informações sobre a própria saúde. Isso é um dado, isso é um número, assim, e é um número alarmante. O que eu estou dizendo? Que o médico te pede um exame e você não sabe o que ele é, para que ele serve e o que ele vai te falar. Exatamente. E isso pode determinar o seu futuro e a sua vida. Ou seja, olha que situação delicada. O paciente ele não consegue dialogar sobre a própria saúde. Então, a gente pegou esse tema, que é uma das 7 dimensões aí do cuidado centrado no paciente. A gente pegou esse tema e falei, como é que eu consigo levar para o paciente informação de forma amigável sobre um exame que ele está fazendo? Então, a gente pegou um exame onde até então a gente entregava um resultado, e é um resultado, né, é um resultado denso, é uma peça médica, o médico interpreta o resultado. E a gente falou, vamos colocar uma camada em cima, que é mostrar para o paciente que exame que é esse,
como ele se relaciona ao corpo humano dele, né? E para que serve aquele exame. Então, a gente resolveu usar, dentro do aplicativo do Pardini, a gente colocou uma camada de realidade aumentada, não é virtual, ou seja, você pega o seu celular, você pede para ver o resultado com essa ótica de realidade aumentada, e ele plota para você, em tempo real ali, o seu histórico evolutivo dos últimos 12 meses, ou seja, não só como é que você está hoje, mas se você é um cliente Pardini há mais tempo, a sua vida ali é evolutiva. Ele mostra o corpo humano ali em 3D, você pode navegar, entender que aquele exame de glicemia tem a ver com o seu pâncreas e o pâncreas serve para isso. Ou seja, você consegue, de fato, interagir com a sua saúde. A gente lançou, isso já vai expandir para vários outros exames, é um exemplo bacana. E a gente também lançou a Alexa, que é uma outra coisa super bacana. A Alexa chegou no país aí tem pouco tempo, e a gente resolveu criar. A minha Alexa acordou ali atrás. Oi, Alexa, tudo bem? Deixa eu desligar ela aqui. Olha lá, daqui a pouco ela me entrega aqui. E a gente lançou, e aí o paciente tem algumas funções. Ele, por exemplo, se você agendou um exame no Pardini, ela proativamente te lembra um dia antes que você tem uma consulta, que você tem um exame agendado, que é em tal local, ou seja, ela te lembra daquele exame, e você faz o exame, ela te notifica que o resultado está pronto. E ela pergunta se você quer receber isso, como você quer receber isso. Então, a gente começou a experimentar, assim, faz muito parte desse laboratório, né, de novas tecnologias emergentes, com todo um relançamento de aplicativo. Então, são 2 exemplos, 3, né, na verdade, do B2B, B2C, que a gente lançou e, assim, temos colhido bons feedbacks e já queremos expandir. Fantástico, fantástico. Eu tô com um misto, assim, de gratidão por estar aprendendo, mas um orgulho de ser mineira e também, então, muito legal, muito legal. E com relação ao B2B, quais projetos que você pode contar para a gente? Olha, o B2B, eu acho que a gente atingiu e vem atingindo, né, um grau de maturidade muito, muito importante no B2B. Foi talvez a minha primeira missão, com o chapéu aí de experiência digital, e a gente fez uma coisa que a gente colhe frutos, e tem colhido frutos até hoje. Recentemente a gente foi premiado, não sei se você viu, no prêmio IT Media. A gente ficou em primeiro lugar na categoria saúde, foi assim um baita orgulho, né, um prêmio super tradicional, e foi um case de B2B, assim, experiência digital para B2B. A gente fez uma coisa que deu resultados muito positivos e não foi tecnologia. Aí foi o meu lado CX, PX e do time todo trabalhando junto. A gente viajou quase 4 meses, Brasil afora. Então, assim, de norte a sul, a gente rodou inúmeros clientes, fazendo várias entrevistas, entendendo o dia a dia desses clientes, entendendo como eles usavam o nosso portal B2B, né? Assim, são mais de 6 mil clientes no B2B. Então, a gente gastou 3, 4 meses desenhando, você vai adorar, desenhando jornada. A gente gastou quase que mais tempo na jornada no que fazer. E o resultado dessa grande imersão, dessa grande cocriação com os clientes, foi um projeto que atravessou 2019 até o início de 2020, onde a gente conseguiu traçar diversas atividades de curto prazo, que a gente chamou aí dos Quick Wins. A gente criou várias funções e módulos totalmente novos para resolver grandes dores. Ou seja, a gente atacou aquela coisa que era rápido. Eu lembro que durante a viagem eu já ligava para o time aqui e falava assim, olha, isso aqui não está legal, cara. Amanhã já arruma isso para mim. Então, a gente foi assim, tendo essas pequenas vitórias. Em cima delas, a gente construiu módulos super complexos, usando tecnologias, inteligência artificial, rastreio, ou seja, todo um conjunto de dores que existiam. A gente realmente fez um trabalho muito profundo de evolução da experiência digital no B2B, e isso criou assim essa visão toda que a gente hoje colhe esses frutos, né, de ter o portal B2B não mais como um projeto, mas como um produto, de ter times ágeis. A gente transformou a TI praticamente inteira com essa visão de agilidade e de experiência também. Eu acho que isso deu muito certo. Essa jornada que a gente desenhou alimentou a gente de uma forma impressionante. Assim, a gente viu na prática aquela questão da personalização, né? Eu lembro
que eu conversava com um cliente, eu entrevistava um cliente e falava, olha, isso aqui, se você fizer, eu fico cliente fiel de vocês para o resto da vida. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso amanhã. E aí eu conversava com outro cliente e falava, não, se você fizer isso, eu te abandono. A gente viu isso O na dilema da prática, assim, personalização, o dilema da foi um personalização. grande aprendizado, assim, não dá para fazer a mesma coisa para todo mundo. O cliente, de fato, ele espera, ele enxerga, ele percebe, ainda mais num país do tamanho do Brasil, né? Ele percebe isso de uma forma muito diferente, então o que agrada a um não vai agradar o outro. A gente tem esses desafios, a gente tem aprendido bastante nessa ótica, né? De um grupo tão diversificado, com tantas visões B2B, não adianta você pegar algo do B2C e colocar no B2B, que também não vai dar certo. Então, tem que experimentar, tem que testar, tem que ouvir, tem que co-criar, senão você perde muito tempo e faz muito investimento errado. Assim. Acho que é um aprendizado muito forte que eu levo. Muito legal. E, Dantas, como é que é na sua... E agora não precisa ser relacionado ao Pardini ou não, mas como é que é a sua visão em relação a toda a parte de dados e o impacto que isso tem em experiência? Porque a gente falou de muitas tecnologias e muitas soluções digitais que vocês trouxeram que melhoraram a experiência do paciente, mas por trás disso tem toda uma inteligência de dados que vai desde a coleta, tratar e usar mesmo. Como é que você enxerga essa questão de dados no mercado de saúde quando a gente fala de experiência do paciente? Tá. Uma coisa muito boa da saúde é que uma área de grande escala, né? A gente fala, quando você pega o número de exames que a gente faz no Pardini ano, assim, é milhões com 2 dígitos, 3 dígitos. Então é impressionante como é que o volume é alto, e esse é o pano de fundo perfeito para qualquer tecnologia que envolva inteligência artificial, que envolva analytics, que envolva big data, ou seja, existe de fato um potencial gigantesco, e eu acho que todo o sistema de saúde já começou a explorar. A gente tem diversos cases já em uso, já em produção no Pardini, que vão desde análise, algoritmos para análise e identificação de imagens, né? A gente tem uma área de negócio muito forte, que é imagem, ressonância, tomografia, raio-x, e a gente já consegue interpretar muitos dados, e a gente vê que aí a tecnologia também começa a salvar a vida, né? Porque quando eu tenho grandes volumes, pouca gente conhece, né? Mas quando um laboratório ele produz um resultado de um exame, e esse resultado foge das margens normais, dependendo da gravidade e do risco à vida do paciente, a gente tem que notificá-lo, inclusive. Existe uma preocupação muito grande, né? Até por questões de norma, mas a tecnologia ela ajuda muito a gente a ser efetivo, a ser objetivo, seja na identificação clínica desses casos, seja na experiência mesmo, na capacidade de entender o que cada cliente precisa e quer e quando quer. Quando a gente fala de um portfólio aí de 8.000 exames, a gente usa inteligência artificial em vários momentos. Você pega no B2B, né, para a gente correlacionar os exames que eu ofereço com os exames que o parceiro vende. A gente usa isso em vários processos de correlação. Então, a gente tem um grande potencial que vem sendo cada vez mais explorado, e a área da saúde, quando você olha o grau de digitalização da saúde, assim, todo mundo consente que tem uma grande transformação para acontecer. Você pega os estudos aí e comparam a saúde com o governo e construção civil, ou seja, o grau de digitalização ele é muito baixo, né? Então, quando eu olho para o ecossistema de startups, fantástico o que está acontecendo, né? Tanto no país quanto fora, a diversidade de ideias, de visões, de tecnologias. Eu acho que tem uma grande transformação, acho que isso é até um pouco da tendência aí, tem uma grande transformação, e a saúde ela tem um desafio enorme, né, de escala e de custo. A saúde ela é cara e muito pouco acessível para a grande maioria das pessoas. E aí eu não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo, né? Estou falando de acesso mesmo à saúde básica de qualidade. E eu acho que aí a inteligência artificial, a tecnologia, todo o lado digital tem muito a oferecer e ainda tem muito a ser explorado, e eu acho que é um pouco até parte também dessa minha missão aí do digital. Muito legal. E aí, deixa eu conectar com uma coisa que você falou. Você falou que durante a sua experiência na IBM, você chegou a atender os Estados Unidos e que tinha muitos clientes da área de saúde, né? Quais são as principais diferenças que você enxerga
do mercado de saúde ou do olhar das instituições de saúde nos Estados Unidos para a experiência do paciente e aqui no Brasil? Ela é grande, né? A diferença ela é muito grande e eu deposito, olhando especialmente para a experiência do paciente, né? Principalmente, quando você pega uma coisa que eu acho fantástica lá, o CMS, né, que cuida lá do Medicare, Medicaid, que são os programas de assistência social e saúde, ele criou incentivos financeiros que parecem pequeno, 2% de todos os reembolsos ligados à saúde, mas ele vinculou incentivos financeiros à experiência do paciente. Quando um paciente classifica uma instituição de saúde com um ranking maior, ou seja, eu fui bem atendido, são 27 perguntas no HCAHPS, ou seja, é uma grande pesquisa de satisfação que o paciente responde, e o hospital, por exemplo, submete isso ao CMS, ele aumenta ou diminui os reembolsos e essa cota de incentivo. Que legal. O que isso fez? Isso é muito cobrado na prova do PX. O que isso fez com o sistema de saúde? Colocou o PX como uma disciplina necessária. Até então ela era desejada. Mas a partir do momento que a minha instituição de saúde recebe mais ou menos com base na experiência do paciente, o sistema de saúde se reorganizou. Ou seja, é muito mais barato investir em experiência do paciente e aumentar um grau de incentivo e reembolso do que não investir e perder. Ou seja, acaba que um investimento que se paga. E aí você vê praticamente todos os hospitais, você vê todas as instituições de saúde muito preocupadas. E eu achei isso fantástico. Assim, eu acho que isso é lógico que eu tenho muitas reticências quando a gente vincula valores e incentivos com pesquisa, né? A gente sabe aí da preocupação que isso mas o efeito que isso causou no sistema de forma pervasiva é fantástico. Eu acho isso fantástico. Então, quando você vê aqui poucas pessoas ainda preocupadas ou certificadas em PX, Estados Unidos, isso é mais de 1.000 candidatos por semestre se certificando. Assim, acho que gerou uma procura, uma demanda e uma necessidade, de fato, institucionalizar o PX como uma disciplina, assim como várias outras que já existiam. Eu concordo com você, tomara que com o CX também aconteça isso, porque ainda não é, né? A certificação em CX é muito mais um objetivo pessoal do que necessariamente algo que o mercado, principalmente o brasileiro, talvez nos Estados Unidos isso tenha maior peso, mas que o mercado brasileiro reconhece, né? Então... eu acho que a gente vai estar vivo ainda para ver um auditor chegar na sua empresa e falar assim, eu sou o auditor ISO CX. Poxa, exatamente. E aí ele vai pedir para ver o seu voz do cliente, ele vai pedir para auditar a sua estratégia de experiência. Eu, assim, acho que isso é uma ambição aí positiva de que o CX e o PX vire de forma tão rigorosa, tão importante e cobrada como são várias outras disciplinas. E isso seria fantástico. Um dia a gente chega lá. Agora, Dantas, você comentou que você reestruturou toda a área de TI e que aí você trouxe o que é muito natural por todo esse movimento que está tendo no mercado, toda essa questão de estrutura ágil, mentalidade ágil, mas com o olhar de experiência do paciente também. Quando você fala isso, trouxe o olhar de experiência do paciente para dentro da área de TI e que impactou a estrutura, na prática, você fez o quê? Porque o ágil a gente consegue entender, mas na hora que você traz esse olhar de experiência do paciente, o que foi feito? Eu acho que, vou dar um exemplo prático, né? Vários, aliás. A gente sabe que qualquer projeto de TI, ele custa, ou seja, TI é algo que requer investimento, que requer conhecimento, que requer tempo. Quando eu penso, eu vou criar uma plataforma de telemedicina, você não cria isso em uma semana, né? Existe investimento e tempo. Logo, é muito importante fazer o investimento certo. E eu acho, eu até falo um pouquinho disso tem um projeto do livro aí de CX que vai ser lançado pela comunidade lá em breve. Eu falo um pouquinho disso lá. O CX ele traz propósito para todo mundo. Eu gosto muito de enxergar isso. Qual que é o propósito da TI? É entregar uma experiência que por acaso é digital. Qual que é o propósito do comercial? É entender a experiência de quem está comprando alguma coisa. O CX ele vira uma camada que leva propósito para todas as áreas. Eu adoro isso.
Porque, de fato, faz você trabalhar certo, faz você gastar tempo e investir em coisas que vão fazer sentido para o cliente. Então, hoje é muito comum a gente vai fazer um projeto, por exemplo, que envolve os médicos. É igual o caso do B2B, a gente gastou 3 meses viajando e entrevistando. E foi a área de TI que fez, junto com vários outros parceiros, com o comercial, com diversos outros parceiros. Mas a TI estava lá entrevistando. Peraí, deixa eu entender se o que eu achei que eu ia fazer faz sentido. E a gente, na área de TI, eu adoro, assim, quando eu vejo uma visão de jornada e você começa a ter aquela visão holística. Não, peraí, para eu entregar o laudo mais rápido, não é só liberar o laudo. Vamos pegar o caso aí de integração de sistema. Uma coisa é eu liberar o laudo. Outra coisa é um sistema do cliente vir buscar o laudo. A percepção de tempo de entrega não está ligada ao tempo que eu libero, está ligada ao tempo que o paciente recebe. Perfeito. Então, peraí, eu tenho que medir e tenho que enxergar a jornada para que eu consiga entregar soluções digitais que façam sentido para o cliente, para o paciente. Isso, para mim, mudou e muda totalmente uma visão de uma área de TI orientada ao cliente e não orientada ao cliente. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, toda vez que a gente vai falar de experiência digital, de trazer toda essa questão do digital para dentro da experiência, seja ela de cliente ou de paciente, a primeira coisa que aparece é a questão, ok, a gente coloca o digital, mas como a gente garante o aspecto humano, o vínculo emocional, quando a gente transforma tudo muito com base tecnológica, com base digital? Como que a gente faz isso? É humanizar a tecnologia, né? Eu enxergo a tecnologia, ela é uma extensão da capacidade humana. Ou seja, quando eu crio um chatbot, ele não responde sozinho, ele não pensa sozinho. Ele se conecta numa estratégia que eu fiz, que eu desenhei. Ou seja, quando você começa pela jornada, eu não estou falando de TI ou não TI, a jornada do paciente, e você entende, vou pegar um caso típico, né? O paciente ele vai até um laboratório, e diga-se de passagem, né? Olha só a importância da jornada do laboratório. 60, esse é o número do CDC americano, 60 a 70% das decisões de saúde que o seu médico e o paciente tomam derivam de um resultado de laboratório. Então, o que eu estou dizendo? Que se você vai fazer uma cirurgia, se você vai ingressar em um tratamento, seja ele qual for, o peso do laboratório, em qual tratamento, em qual diagnóstico definir, tem uma visão do laboratório muito forte. 60% a 70% das decisões que influenciam a vida do paciente, seja pelo médico ou pelo próprio paciente, derivam do laboratório. Então, esse é o ponto de partida. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que o cliente vai até um laboratório, muitas das vezes, não é regra, mas ele vai a um laboratório porque ele tem uma consulta amanhã. Ele está numa jornada. Ele começa tentando entender uma situação, isso parte para uma prescrição de um exame. Esse exame vai ser a base, 60% a 70%, de uma tomada de decisão que influencia a vida dele. Se ele vai ou não fazer uma cirurgia, se ele tem ou não um diagnóstico. Então, quando eu olho para essa jornada primeiro, eu entendo que isso tem que ser a base de toda e qualquer visão da tecnologia. Ou seja, entregar o exame na data que ele precisa é humanização. Eu tô permitindo que ele consiga cumprir o seu objetivo, que é entender o que se passa com ele, para que ele consiga, de fato, tomar uma decisão de saúde. Então, a tecnologia ela tem que ser vista como uma extensão humana. Ela tem que, igual a realidade aumentada, a tecnologia ela aumenta a capacidade humana. Então, quando você conecta a tecnologia no propósito, vamos pegar o caso de novo de democratizar a medicina diagnóstica. Se eu entendo que o projeto Enterprise ele é um mecanismo de democratização da saúde e vai levar um exame complexo lá naquele cantinho do país que ninguém ia, eu estou humanizando. Eu entendo que a tecnologia está humanizando. Então, acho que o grande segredo da humanização é enxergar a tecnologia como um aumento da capacidade humana e como uma forma de atingir o seu propósito, que, quando bem definido, de fato, você consegue humanizar. E como é que você está enxergando esse futuro da experiência do paciente? Essa é uma pergunta que eu venho fazendo muito para todo mundo que passa por aqui, né? Se a gente falar aí nos próximos 5, 10 anos,
Quais são as mudanças drásticas que a gente vai ver no mercado de saúde quando a gente fala de experiência do paciente? Olha, eu penso muito com o pé no chão nessa hora, no sentido de... A gente tem muito aquela síndrome, né, de tentar pensar além de onde eu estou. Mas se você olhar para a tecnologia e até para a disciplina de PX, ela é nova, pouco difundida, pouco conhecida e superficialmente aplicada como um todo. Ou seja, o próprio nascimento, implantação, ou seja, fazer bem o básico, né? A própria disciplina de PX e o seu amadurecimento, para mim, já é de uma amplitude gigantesca. Ou seja, no dia que a gente tiver, igual a brincadeira, né, que o auditor chegar na sua empresa e falar assim, eu vim auditar o seu voz do cliente, eu quero ver como é que estão os seus feedbacks e o seu PDCA de melhoria. No dia que a gente chegar lá, eu acho que já vai demorar algumas décadas para chegar lá, de ter esse grau de maturidade. Então, eu primeiro acho que não queria tirar de vistas o básico e o amadurecimento da disciplina como primeira fase. Ou seja, a gente tem que ter muito pé no chão. Assim, eu sempre me questiono, né? Será que é melhor fazer isso tão avançado agora, quando o básico às vezes ainda não está pronto? Então, você tem que ter um pouco ali do bimodal, né? De pensar nesses dois mundos. Porque uma coisa que a gente aprende aí nos estudos, assim, você tem que sair do que a gente chama do find and fix. Ah, tem um problema, arruma, tem um problema, arruma, tem um problema, arruma. Se você for transformar o CX e o PX nisso, você também não cumpre a sua missão existencial, né? O CX e o PX não é só achar problema, resolver problema, não é só isso. Então, tem que tomar esse cuidado também. Mas quando eu olho para o futuro do PX, eu enxergo de uma forma mais holística o próprio amadurecimento da disciplina, a digitalização como mecanismo de dar acesso à saúde, e eu acho que num tempo mais importante. A gente usa muito o termo TAT no laboratório, que é o tempo, né? O turnaround time. Cada minuto que você consegue entregar um diagnóstico para um paciente, ou seja, cada minuto, cada dia, cada hora que você antecipa, você está falando de salvar vidas, né? Então, acho que a tecnologia ela tem muito ainda a oferecer. A gente sair de uma visão talvez um pouco reativa, eu estou com um sintoma, eu tento entender o que faço um diagnóstico e um tratamento. Para uma visão que acho que todo mundo vem entendendo, né, de quando você olha para a jornada da saúde, né, a jornada do paciente, costumo falar que a jornada do paciente é a jornada da vida, e é de verdade, né? Literalmente, né? Literalmente é a jornada da vida. Então, quando você começa a pensar que qualquer tempo investido e qualquer predição que antecipe, e eu adoro a visão da medicina personalizada por isso, né? Hoje, quando você toma um remédio, você toma um remédio que foi criado para uma população em massa. Ele atende alguns, mas em outros ele causa um efeito colateral. Vai chegar um dia onde você vai ter um medicamento desenhado para você, com base na sua genética. Não está muito longe, né? Quando eu olho para algumas empresas do grupo, né? O grupo o Grupo Agin tem a empresa DLE, de doenças raras, que é fenomenal, é você realmente entender na individualidade do paciente o que ele precisa e quando ele precisa, muito tempo antes. Você pega uma mãe que teve um bebê, a capacidade de você diagnosticar uma doença rara, quanto mais rápido, mais determinante é para o futuro daquela criança. A gente sabe disso. Então, eu acredito muito que a experiência do paciente vai migrar dessa visão talvez um pouco reativa para uma visão cada vez mais preditiva, proativa. E aí a tecnologia faz um sentido tremendo, porque ela consegue tratar em altíssima escala. Eu posso ter 10 milhões de pacientes e você jamais vai ter 10 milhões de médicos olhando cada um para um paciente, não tem jeito. A tecnologia, ela permite você fazer esse shift, essa mudança do reativo para o personalizado, assim. E a gente sabe, né, os estudos genômicos, a medicina personalizada, ela vem avançando muito, mas ela ainda está muitos anos longe, ela ainda é cara, ela é pouco acessível ainda. Eu acho que aí é onde a experiência do paciente ingressa num novo patamar, realmente muito mais proativo. E você enxerga que isso acontece nos próximos 10 anos, 5, 10 anos? Que está muito atrasado, mas nos próximos 5, 10 anos isso tende a... exponencial. Eu acho que nunca chega, sabe? É igual a questão da cultura que a gente falou, você nunca vai chegar lá.
Quando você chegar lá, vai ter outra coisa para você continuar. Quando você chegar lá, você vai começar a querer mudar, né? Já tem hoje várias pesquisas que mudam lá o genoma, ou seja, você vai estar sempre perseguindo e buscando alguma coisa, mas eu acho que nos próximos 10 anos, com a capacidade computacional, com a evolução da inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter avanços assim expressivos e que transformam, de fato, a vida das pessoas cada vez mais. Agora, Dantas, a gente está falando de muita tecnologia que melhora muito a experiência do paciente, mas o paciente está aberto a essas tecnologias? Ou ainda tem, quando a gente fala de saúde, ele ainda é meio cético, não confia muito? Como é que está esse cenário para você? Eu vejo isso como algo muito evolutivo, Cláudio. Quando a gente pensa, tem antes da pandemia, né, o antes Covid e o depois Covid. Exatamente. Quando a gente pensa no antes e depois, a gente aprendeu, que eu falo, empresas e consumidores, a gente aprendeu muitas lições sobre transformação. E para a saúde isso foi muito positivo, né? A evolução que a gente teve, porque a área de saúde ela é muito tradicional, ela é muito regida a protocolos. Eu entendo, a segurança do paciente sobrepõe qualquer outra definição, não existe dúvida, segurança acima de tudo. E eu acho que muitas vezes o digital ele ficou um pouco debaixo ali do tradicional, mas a gente vê que o hábito de consumo ele é capaz de mudar muito rápido. A gente olha indústria por indústria, as transformações que aconteceram, né? Quem já teve um disco de vinil aí que eu diga, o consumidor ele se adapta, ele transforma, e aqueles pilares lá do CX, né? De uma experiência que seja efetiva, que seja efetiva, agradável, é o último pilar, e o fácil, sem o esforço. A gente vê que o paciente ele se enquadra bem, todo mundo quer uma saúde acessível, efetiva, com o menor esforço possível, e, se possível, agradável, que é o exemplo do VR lá que a gente deu aí da vacina. Dá para transformar uma picada de vacina em algo agradável. Então, eu acho que... dá. Também, por favor. Um jeitinho dá. Mas a gente vê que o paciente ele é totalmente aderente a esses conceitos quase que universais. Então, eu acho que quando a tecnologia se abrir, quando a área de saúde se abrir, aí eu estou falando até de regulamentações, a telemedicina é um caso fantástico que revolucionou assim, bastante a relação, milhares e centenas de milhares de teleconsultas foram feitas durante a pandemia, e os depoimentos são, muitos não voltam ou vão utilizar no momento certo e apropriado de forma definitiva. Eu acho que o consumidor ele é ávido por isso, né? Lógico, de novo, a experiência tem que ser personalizada, vai ter sempre aquela pessoa que quer ir à loja pegar um laudo em papel, existe bastante hoje isso, e a gente respeita, tem que entender a individualidade, enquanto outros jamais iriam até uma loja buscar um pedaço de papel, porque você pega o caso do Pardini, a gente entrega o laudo hoje pelo WhatsApp, é fantástico isso. Você entra no WhatsApp, se autentica com toda a segurança e o laudo está pronto lá, você não precisa nem Mas instalar. deixa eu te contar uma coisa. Agora você me lembrou a experiência que eu tive. Não foi com o Pardini, foi com outro laboratório aqui em São Paulo. E mandou também. Na verdade, você entra no site deles, baixa todos os exames, perfeito, tudo ok. Fui para o médico. Cheguei lá no médico, não tinha nenhum exame impresso, né? E eu estava com um tablet e eu abri o tablet. Eu falei, é só ver aqui e passar. Nossa. E aí ele virou e falou assim: não, isso faz com que a minha consulta leve mais tempo do que se você tivesse trazido impresso. Caramba. Ouvi isso do médico. Porque o impresso, ele olha rapidão lá, já olha. Aqui não, aqui ele tem que mexer, ele tem que olhar, ele tem que ver detalhe, tem que dar zoom, menos zoom e tal. E aí ele falou que os exames digitais tomam mais tempo do médico, e aí ele deve ter lá suas metas de tempo de consulta, né? E isso foi antes ou depois do Covid? Foi antes do Covid, bem antes do Covid. Agora, né? Agora volta lá e faz a experiência de novo. Exatamente. Mas eu saio em defesa dos médicos. Assim, a gente tem falado muito da experiência do paciente, mas o médico, a gente tem dado muita atenção para isso também. A experiência do médico, ela não é tão bem desenhada quanto poderia ser, sabe? A gente vê que Fala o médico... mais, gente. Explica mais.
O médico, ele sofre dos mesmos desafios do sistema de saúde. Então, tal qual a gente pensa na experiência do paciente, a gente tem que pensar na experiência do médico. O médico, ele analisa diversos casos em curto espaço de tempo, muitas vezes com baixo auxílio da tecnologia. Então, vou dar um exemplo. Poxa, se eu fui no médico, não seria fantástico ele ter um painel com todos os meus exames em toda a minha vida pregressa, com um histórico evolutivo, para ele bater o olho e falar, poxa, Dantas, você precisa fazer esse exame agora. Então, o médico não tem esse aporte. Eu acho que a gente tem uma missão, aí, o digital também, a experiência médica, ela tem muito a evoluir em todos os sentidos, né? E a gente olha isso, eu acho que é a experiência de tudo, né? A experiência do colaborador, a gente já conhece bastante, a experiência do cliente, do paciente, mas a gente tem que pensar nessa cadeia inteira, né? O médico, muitas vezes, ele fica um pouco fora, e lógico, eu acho que vai ter uma transformação, vai ter sempre o médico que quer, mesmo com todo o aparato tecnológico, vai querer o papel, não tem problema. Mas a gente tem que pensar um pouco mais aí na experiência do médico também. Muito bom, muito bom. Você falou de cultura, né? Como é que vocês trabalham a questão de conseguir colocar na cabeça de cada colaborador do grupo de que a experiência do paciente é importante, tem que vir em primeiro lugar e tudo mais? Como é que vocês fazem isso? Com 5 mil, né, que você falou, 5 mil colaboradores no Mais de Brasil. 5 mil. Eu acho que isso já é um privilégio da área de saúde, né? Todo mundo que trabalha no setor de saúde também será ou tem algum paciente na família. É. Então, muitas vezes, quando a gente fala, a Kelly fala muito sobre isso, quando a gente pensa em experiência do paciente, todo mundo se coloca no lugar como se fosse um ente querido seu ali sendo atendido. Ou seja, tudo que a gente faz muito preocupado, porque amanhã pode ser um familiar meu que está ali no balcão, pode ser um familiar meu que está usando uma solução. Então, a gente tem esse privilégio da saúde de ser muito fácil conectar o propósito das pessoas com a cultura. Então, assim, já começa com essa, né? Porque se você está no varejo ou num outro setor, talvez seja um pouco mais difícil, né? Existe a relação, mas ela não é tão forte, né? Assim, eu já tive poucos eventos, graças a Deus, eu como paciente, mas foram assim horríveis. e eu lembro, um deles foi até um pouco antes de eu fazer a prova de pesquisa. Eu falei, nossa, eu vou dedicar parte, se não toda a minha vida, para melhorar a experiência das pessoas e do paciente, porque quando você está fragilizado, quando você está num momento delicado, você vê como é difícil, né? Então, acho que começa por aí. E aí as outras camadas vão se somando, né? O nosso time de desenvolvimento humano faz um trabalho fenomenal. Quando eu vejo as webséries lá, os programas como esse de Foco do Cliente, que gravou diversos colaboradores, dando exemplos reais, assim, difíceis de imaginar, onde o colaborador foi muito além do que se esperava e do que podia, para atender um paciente, assim, nossa, ele fez isso, que fantástico. Então, assim, é digno daqueles grandes livros lá de Zappos e companhia. Legal, que bacana. Faltou escrever, mas tem muitos exemplos. E aí vai, acho que os investimentos que são feitos, eu fiquei muito feliz quando eu entrei no grupo e fui abraçado no sentido de, poxa, imagina, eu, um profissional com background em TI, poder participar e ajudar a treinar 2.000 pessoas. Isso de uma abertura, de um acolhimento gigantesco. Então, acho que nós temos, sim, muitas áreas e muitas pessoas que pensam nisso no dia a dia. E eu não vejo, assim, apesar de não ter uma grande estrutura, né, o departamento, eu vejo isso muito, muito diversificado dentro da empresa. Eu acho isso também muito legal, de ser uma missão de cada um e não ser uma obrigação minha, do Dantas, ou da Cláudia. É uma coisa que está muito na cultura da empresa, talvez até pela forma como ela foi criada, né? Dr. Hermes era um grande exemplo. Eu escuto histórias fantásticas, assim. Eu acho que todo laboratório, aí eu fico uma homenagem a todo laboratório, né? Assim, a maioria dos laboratórios começa com aquele fundador extremamente centrado no paciente, que abre o seu laboratório 6 horas da manhã e vai lá atender o paciente na porta. Assim, são poucas as empresas, os segmentos que você vê assim, o dono vai para a porta atender o cliente chegando. Eu acho isso de uma humildade, assim, de uma centralidade no cliente-paciente que você não vê em muitos lugares. No laboratório isso acontece muito, né? Do cliente ele ser amigo, assim, do dono do laboratório. Eu acho isso muito legal. Muito bacana, muito bacana. Muito bom.
Dantas, a gente tem uma pergunta aqui. Tem alguém assistindo a gente? Tinha até esquecido. Tem gente mandando um abraço. Luciene Branco. Dantas, sempre enriquecedor ouvi-lo. DNVGL. Ah, que legal. Muito bom. Fabiana Dutra, qual foi a principal ação do Pardini com a pandemia para garantir a segurança psicológica do paciente em um local onde normalmente as pessoas estão com alguma desconfiança de problema de saúde, né? Vocês fizeram alguma ação para cuidar desse psicológico do paciente? Muitos cuidados começam pela camada aí da segurança do paciente. Então, vou dar um exemplo do atendimento domiciliar, né? A gente entrou na casa das pessoas num momento de grande medo e fragilidade, e pessoas que estavam em isolamento, tem histórias, né? Eu converso muito com o time de atendimento, histórias assim, fantásticas de pessoas que estavam há semanas, meses, sem encontrar alguém, né? Isolados mesmo, e a primeira pessoa que ela viu foi o colhedor do Pardini. Então, e a pessoa assim quer abraçar, né? Porque é aquele momento onde você encontra alguém. Então, acho que tem muito essa preocupação zero da segurança, né? Do procedimento eu recebi colhedor aqui, eu como paciente também, né? Eu recebi aqui várias vezes colhedores do Pardini, um agradecimento aí para cada um deles, e o carinho, né? O cuidado, a demonstração de entrar na casa das pessoas, assim, olha, antes de entrar eu tenho que fazer isso, eu tenho que trocar isso. Sabe aquela questão da percepção mesmo, de mostrar... Perfeito, né? Eu De cuidado. de cuidado, eu estou tomando este cuidado para entrar na sua casa, e quando a pessoa sai da mesma forma. Então, isso é legal, assim, eu vejo, não porque eu trabalho no Pardini, mas o meu filho já conhece a colhedora do Pardini pelo nome, assim. Então, essa relação humana, eu acho que ela sobrepõe, assim, e ela faz muito parte, assim, desse cuidado, assim, porque no fim das contas, né, qualquer colaborador da área de saúde também está num momento delicado. Eu acho que é uma outra grande homenagem, assim, não importa se você trabalha no call center, no balcão da loja, ou se você é médico ou enfermeira, está todo mundo num momento muito delicado. Então, começa com um cuidado interno mesmo do psicológico do colaborador, e é uma outra grande admiração que eu tenho pelo trabalho que o Pardini faz, assim, de cuidar dos seus colaboradores, até a gente conseguir transmitir isso para o paciente num momento tão delicado como entrar na casa de alguém. Então, acho que tem sim essa preocupação. O domicílio teve uma transformação enorme, assim, em termos de adesão e aderência, já era um serviço que existia, mas, assim, ele explodiu, né? O domicílio cresceu muito em várias regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, por aí vai. Então, acho que passa um pouquinho por aí, assim, de cuidar de dentro para depois a gente cuidar também do lado de fora. Muito legal, muito legal. Poxa, Dantas, a gente está chegando ao fim e eu queria te fazer uma última pergunta. Você é um profissional da área de experiência do paciente que, igual você disse, né? Você lê muito, estuda muito, busca se especializar muito e tal. Que conselho você dá para profissionais que querem se especializar nessa área ou que já atuam na área de saúde, mas querem ter mais essa visão de experiência do paciente? Qual que é o caminho? Qual que é o passo a passo? Começa com um pouco do personalizado, né? Tem pessoas como eu, que adoram ler alguns livros, mas tem gente que não gosta de ler livro. Então, eu diria assim, começa muito da forma que você tem de aprender. Eu vejo, né, até as iniciativas da própria Flow, de várias outras empresas que eu admiro, de referências, de comunidades, de livros. Então, eu começo por aí, assim, entenda muito bem qual que é o seu método de aprender e corre atrás dele. Se você é de ler livro, leia livro. Se você gosta de participar de um evento como esse, de uma live como esse, assista. Eu aprendo muito com elas, inclusive, como eu disse, eu assisti todas as últimas e venho assistindo... Pra caramba! E venho assistindo, assim, é uma universidade aí da vida, né, que acho que todo mundo compartilha. Então, acho que começa por aí, assim, ache o seu método, e hoje é tão acessível o conteúdo, né, eu fico admirado, eu que quando comecei a minha carreira profissional, para você comprar um livro, para você assistir um vídeo, não tinha, né? Tantas em CX, eu comecei em 2008, não tinha nada, nada. Eu achava que a experiência do cliente era você fazer testes com o cliente, sabe? Fazer experiência de Pesquisa, né? teste, pesquisa. Ah, tá.
2008 isso, não tinha nada. Tinha, lógico que tinha fora e tal, mas aqui no Brasil não tinha nada. Muito limitado, né? Hoje o perigo é o contrário, né, Cláudia? É o excesso de Com baixa informação. qualidade, né? E com Baixa qualidade. Para você ter ideia, eu entrei numa onda de ler livros antigos, assim, quase que velhos, sabe? Tem um dos livros, está até ali, pendurado ali, ó, é um livro que você não compra, que você não acha ele mais para comprar. Deixa eu até mostrar a capa aqui, True Patient Eyes. Ele tá amarelinho, eu comprei ele usado, você não acha ele para vender novo. E eu tenho adorado assim a profundidade desse tipo de conteúdo, assim, livros escritos há 20 anos atrás, é impressionante como é que eles são profundos. Livros que demoravam 10 anos para escrever, né? Hoje, para ser escrito, baseado em muita pesquisa, assim. Então, acho que hoje a gente tem acesso até demais a muita coisa. Escolha bem a sua fonte de referência e escolha aquela que vai te dar prazer em aprender. Eu acho que a grande dica que eu dou. E a segunda é o que eu falei um pouquinho no início, né? Assim, não importa o seu departamento, a sua formação, eu acho que todo mundo tem que dar a sua resposta à experiência do cliente, à experiência do paciente. Não importa se você é TI, se você é call center, se você é atendimento, se você é médico, se é enfermeiro, todo mundo tem que dar a sua resposta. No final das contas, eu falo muito que CNPJ não faz nada, né? Quem faz são as pessoas. Exatamente. Então, se de fato você... E, assim, não existe mundo de fantasia, né, gente? É difícil, né? Quando você pega empresas tradicionais, segmentos tradicionais como a saúde, é um passinho de cada vez. Não tem mundo perfeito, a gente tem diversos desafios, todas as empresas têm, mas quando está todo mundo unido, assim, eu vejo que as grandes evoluções em CX e PX, para mim, elas moram muito ali na interseção. É a parte difícil de transformar, né? O paciente vai no laboratório, eu entrego o laudo, ele vai no médico. Eu nem conheço o médico. A interseção é onde mora a oportunidade. Assim, quando você vê a jornada do paciente inteira, e a gente tem se esforçado muito, né, de ir nessas interseções, de conversar com a operadora, de conversar com o médico, de conversar com quem está antes e depois da sua etapa da jornada. É a parte difícil, mas é a parte que dá mais resultado. Eu acho que tem que ter muito essa união, assim, das áreas como um todo, né? Muito legal, muito bom. Poxa, gente, que live, hein? Dantas, muito obrigada. Felizmente a gente chegou no final do prazo, mas olha, foi super rico, eu adorei, muito obrigada. O que você quiser passar de informação para a gente colocar nos comentários do vídeo, passa falando do Pardini, falando suas referências para o pessoal poder te achar, e passa que a gente vai colocar aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, eu amei. Eu que agradeço, Cláudio. Fico muito feliz de poder participar, de poder contribuir. E, assim, a hora que precisar, estamos em Minas, né? Está todo mundo em Minas. Estão em Minas. Apesar de eu estar em Minas, eu quase ninguém conhece. Eu sou um paulista que morava no Rio e veio parar em Minas, né? Sério? E eu sou uma mineira que mora em São Paulo. A gente Há inverteu. 10 anos. Mas de fato, reforçar o agradecimento e acho que uma grande homenagem para todo mundo que é da área de saúde, acho que merece. E, de novo, obrigado aí pelo convite, pela participação. Muito bom, obrigada. Vamos nos falando. Muito obrigada. Pessoal, Obrigado. amanhã a gente está aqui, amanhã a gente vai falar de planos de saúde pela perspectiva de experiência do cliente. Vou receber aqui minha amiga Gabi e a gente vai fazer outro bate-papo muito, muito legal. A gente se vê amanhã, 8h30, aqui de novo no CX Now, Semana Experiência do Paciente. Tchau, gente. Até amanhã. Bom descanso. Tchauzinho.